noite, ouvintes do primeiro simpósio acadêmico de Embriologia e Genética. Aqui quem fala é o Leonardo, membro da comissão organizadora do evento e acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E agora vamos dar prosseguimento ao evento com o início da apresentação de pôsteres do segundo dia. Boa noite, meu nome é Nicole Leal Calegaro e junto com o Thiago Cury Cardoso de Pádua, somos acadêmicos do quarto período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e fomos orientados pela professora Luara Isabela dos Santos a produzir o pôster com o seguinte tema: a Síndrome de Leigh, uma revisão integrativa dos genes causadores e ferramentas diagnósticas. A Síndrome de Leigh é uma desordem neurometabólica congênita que é considerada uma encefalopatia mitocondrial. A encefalopatia mitocondrial, nesse caso da síndrome de Leigh, ela começa a aparecer os seus sintomas a partir dos 3 meses de idade, tá? Dentre esses sintomas, nós temos o atraso do desenvolvimento motor e psicológico, nós temos também episódios de convulsão que vão ficando cada vez mais recorrentes, tá? A alteração ela ocorre devido à mutação que afeta o metabolismo energético, mais especificamente na cadeia respiratória, né? Ele altera pode alterar um ou mais dos 5 complexos da cadeia respiratória, promovendo uma alteração na geração de ATP celular, tá? Essa síndrome pode estar associada à herança recessiva ligada ao X, herança autossômica recessiva e alterações no DNA mitocondrial. Nosso objetivo foi reunir dados da literatura a respeito dos diagnósticos laboratoriais da síndrome de Leigh e apontar as manifestações clínicas precoces, tá? Então, por mais que os sintomas eles apareçam muito precocemente, né, a partir dos 3 meses de idade, eles são muito amplos para lançar logo um diagnóstico de síndrome de Leigh. Então, os exames laboratoriais para identificar o gene certo, né, que vai promover aquela alteração de um dos complexos, ele seria a forma mais ideal, né? A nossa metodologia foi revisão integrativa nas bases de dados Cielo e PubMed, nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando como descritores doença de Leigh, DNA mitocondrial, diagnóstico e tratamento publicados entre 2015 e 2020. A doença de Leigh ela pode ocorrer devido a uma mutação de 75 genes distintos que podem levar à alteração em um desses 5 complexos, como já dito, tá? Sendo que 80% dos casos ocorrem mutações no DNA nuclear. Então, nós produzimos esse gráfico aqui, em que mostra que o complexo 1, 50% dos genes, eles são representados, tá? Então, nós representamos também por meio dessa tabela aqui, que seria o gene NDU-FS1 a ND1-FS8, e seu exame laboratorial de diagnóstico é por meio da biópsia muscular e sequenciamento de nova geração. Nós também temos com 30% o complexo 4, tá? Que seriam esses 2 genes, sendo que esse SURF1, ele é o mais comum, ele ocorre cerca de 50% dos pacientes que apresentam mutações no DNA nuclear. E o exame laboratorial realizado é a biópsia muscular e técnica de sequenciamento nova geração também, tá? 20% dos casos seriam mutações no DNA mitocondrial, sendo que o mais comum é o gene MT-ATP6, que promove uma deficiência no complexo 5. E o seu exame diagnóstico, ele é realizado com hipocitrullinemia, que mostra a quantidade de amônia, né, que seria, nesse caso, em excesso, a quantidade de amônia no sangue, além do método de sequenciamento PCR, tá? Como conclusão, a síndrome de Leigh abrange diversos genes codificadores de diversas proteínas respiratórias, e saber identificá-los precocemente é tratar cada caso como único. Então, como eu falei, esses sintomas, eles são muito amplos, né? Então, a gente detectando o gene que codifica cada complexo, o tratamento ele fica mais certeiro, né? Tanto o diagnóstico quanto o tratamento ficam mais certeiros, tá? Diminuindo, assim, a taxa de mortalidade. Portanto, conhecer e reunir todas as informações disponíveis na bibliografia torna a busca pelo diagnóstico facilitada. Essas foram nossas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Vitória Frois Miraglia Martins e hoje, juntamente Isadora Pinheiro Félix e Ana Clara Guiar com Gelup, apresentaremos um trabalho sobre teste genético pré-implantacional para neoplasias, PGTA, em casos de fertilização in vitro, controvérsias em sua aplicação, uma revisão integrativa.
A fertilização in vitro, ou FIV, apresentou um crescimento exponencial a partir dos anos 2000, devido principalmente ao aumento da idade materna. Mulheres acima dos 35 anos tendem a apresentar uma baixa reserva ovariana e um maior risco da produção de gametas com aneuploidias, fatores relacionados diretamente à infertilidade feminina. Na figura direita, apresentamos os 6 estágios da fertilização in vitro, desde a hiperestimulação ovariana até a transferência embrionária ao útero da mulher. A quinta etapa, que diz respeito à seleção dos embriões, ela é onde se aplica o PGTA, o teste genético pré-implantacional, que é um teste cromossômico capaz de identificar a presença de alterações numéricas do cariótipo do futuro bebê a partir de uma biópsia de seu material genético. Essa biópsia ela pode ser feita em 3 fases distintas: corpúsculo polar, blastômero ou blastocisto. O PGTA é atualmente indicado para mulheres em idade materna avançada, falhas repetidas de implantação, abortos espontâneos de repetição e fator masculino grave. Apesar dos benefícios aparentes dessa técnica, atualmente, quanto mais se estuda sobre ela, mais questionamentos ela traz. O seu custo é extremamente elevado, a esperança e o fracasso podem ocasionar um intenso estresse psicológico no casal, a sua efetividade ainda é questionada, o mosaicismo do material de pesquisa pode gerar resultados falsos positivos e ainda se tem o risco de se lesionar o embrião. O nosso objetivo neste trabalho foi analisar artigos experimentais e de revisão para comparação da efetividade do PGTA em casos de fertilização in vitro em mulheres na faixa etária entre 21 e 42 anos. Para isso, construímos uma revisão literária integrativa a partir da pesquisa nas bases de dados Cielo, PubMed e Springer Link de artigos na língua inglesa publicados entre 2013 e 2020, utilizando-se das palavras-chave in vitro fertilization, aneuploide, blastocyst, biopsy, embryo transfer e PGTA. Ademais, também utilizamos artigos de caráter científico, como American Society for Reproductive Medicine, Pacific Coast Reproductive Society e 2 livros, American Human Reproduction e Medicina Reprodutiva SBRH. Na nossa discussão e para a construção da nossa tabela, analisamos 9 artigos experimentais, datados de 2013 a 2020. A nossa tabela foi construída em 5 colunas: autor/ano, título, tipo de estudo, objetivos e resultados. A partir da construção dessa tabela, nós observamos que os 3 estudos mais antigos, datados de 2013 a 2017, foram os indicadores de melhores resultados do PGTA. Eles conseguiram observar que a técnica proporcionou uma maior taxa de implantação, um maior número de nascidos vivos e uma menor taxa de aborto. Já os 6 artigos mais recentes, datados de 2018 a 2020, foram os indicadores dos piores resultados, mostrando uma baixa especificidade da técnica e mostrando que o PGTA não proporcionou melhora das taxas de implantação, do número de nascimentos ou do aborto. Entretanto, 3 destes 6 artigos mais recentes foram capazes de identificar alguns benefícios do PGTA. Popovic identificou uma alta sensibilidade da técnica, Verpoest uma menor taxa de aborto espontâneo e Monet um aumento da taxa de gravidez em curso entre mulheres de 35 a 40 anos. A partir dessas análises, observamos que as evidências que comprovam atualmente o uso do PGTA, que são aquelas mulheres em idade materna avançada, falhas repetidas de implantação em abortos espontâneos, elas são ainda fracas. Sobre a conclusão do nosso trabalho, nós observamos que apesar do PGTA ter trago de fato uma grande expectativa para os pacientes, indicar uma grande evolução médico-científica, os seus benefícios ainda são muito controversos. E não se tem atualmente nenhuma indicação clínica que comprova o uso universal do PGTA. É muito importante que mais pesquisas sejam feitas neste âmbito para que a gente consiga realmente entender essa técnica e talvez no futuro entrar em um consenso sobre a sua utilização. Aqui abaixo estão as nossas referências e é isso. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sabrina Glória Costa, eu sou estudante de Medicina do 4º período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E é com muito prazer que eu vim aqui apresentar a vocês o pôster de minha autoria, que tem como coautora Sara Corrêa Costa e como orientadora Luara Isabela dos Santos. Então, para darmos início, eu trago como temática a avaliação da aplicabilidade do quimerismo como ferramenta de análise da eficácia do transplante alogênico de medula óssea.
O quimerismo é uma condição genética rara em seres humanos que se caracteriza pela existência de 2 ou mais tipos de DNAs diferentes em um indivíduo. Essa anomalia pode ser adquirida por meio natural, em que há erros na fertilização em etapas iniciais da embriogênese. Nesses casos, geralmente há a fusão de 2 óvulos fecundados antes do 4º dia de gestação. O quimerismo também pode ocorrer de forma artificial em um transplante alogênico de medula óssea, por exemplo. Nesse tipo de transplante, células-tronco hematopoéticas do doador são implantadas no receptor, produzindo novas células sanguíneas nesse receptor. Dessa forma, o perfil genético do doador vai gradualmente se modificando para o perfil genético do doador, à medida que essas células começam a se reproduzir e repovoar a medula óssea. Existe, então, um índice de quimerismo que pode ser medido após a ocorrência desse transplante e possivelmente poderá servir como uma forma de verificar o estado do enxerto e a possibilidade de relapso da doença para a qual o paciente foi transplantado. Os objetivos do trabalho estão voltados para reunir dados na literatura acerca da eficácia do quimerismo como método de verificação do enxerto pós-transplante de células hematopoéticas, como método de averiguar seu sucesso. Realizou-se uma revisão integrativa com artigos das bases de dados PubMed, Cielo e Lilacs, publicados entre os anos de 2014 e 2020, nos idiomas inglês e português, utilizando os descritores quimerismo, medula óssea, transplante e genética. Então, de forma geral, os estudos evidenciam que é de extrema importância a consideração da porcentagem de células do doador no compartimento hematopoético do receptor, o índice de quimerismo, para avaliação da eficácia do transplante de medula óssea. Além disso, também pode-se perceber que esse estado de quimerismo das células hematopoéticas pode ser dinâmico, ou seja, indivíduos com quimerismo completo, 100% das células do doador em seu compartimento hematopoético, podem regredir e ter um decaimento do número dessas células de doador, voltando para um estado de quimerismo misto, e o contrário também pode acontecer. Um artigo publicado na plataforma científica Biology of Blood and Marrow Transplantation indica claramente essa dinamicidade, e isso pode ser observado nessa figura 1 ao lado, em que, conforme o decorrer do tempo, as taxas de quimerismo nos pacientes podem ir variando durante o experimento. Então, pode-se ver que nessa primeira avaliação após o transplante, os pacientes foram classificados como tendo quimerismo completo, quimerismo misto, ou então tendo apresentado falha no enxerto. Após um tempo do experimento, alguns pacientes morreram, então, no final, foi feita uma última avaliação do quimerismo e os pacientes foram novamente classificados, só que dessa vez como quimerismo completo, quimerismo misto estável, quimerismo misto em progresso e paciente com falha do enxerto. Uma outra consideração muito relevante nas pesquisas realizadas foi o tempo pós-transplante, que se destacou como um fator de grande influência no resultado do processo, uma vez que muitos estudos mostraram que existe um tempo mínimo, aproximadamente 30 dias após o transplante, para que se possa fazer uma avaliação adequada desse quimerismo, que apresente resultados compatíveis com as taxas de sucesso do transplante. Além disso, um artigo publicado pela Chinese Medical Association aborda o quimerismo precoce, com altas taxas de células com o perfil do doador no compartimento do receptor antes de 30 dias após o transplante, com menores chances de relapso da doença. Esse fato pode ser ilustrado na figura 2, em que se tem um gráfico que fala justamente da taxa de sobrevivência sem relapso da doença, comparando pacientes com esse quimerismo precoce com pacientes sem o quimerismo precoce. Essa linha preta mais escura indica pacientes que adquiriram um quimerismo completo após o prazo de 30 dias depois do transplante, enquanto a linha cinza pontilhada mostra pacientes que adquiriram um quimerismo completo antes do prazo de 30 dias após o transplante. Esses pacientes com quimerismo completo precoce têm probabilidades muito maiores de não terem relapso da doença. Taxas de remissão completa da doença também estão mais relacionadas a um quimerismo precoce. Pode-se concluir, então, que o quimerismo é de fato uma ferramenta de análise médica essencial no pós-transplante de células-tronco hematopoéticas para avaliação do enxerto e do próprio paciente, assim como para acompanhamento de seu caso clínico, visto que torna possível identificar precocemente os riscos de rejeição do enxerto e ou indicar uma possível recaída da doença. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa tarde, meu nome é Bárbara Farkas Vogue e, em conjunto com as acadêmicas de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Antonieta Saldanha Alves Portolani Merlo e Carolina Duarte Coelho Bessas, e orientadas pela professora Cristiane Correia, nós confeccionamos o pôster cujo título é A Metilação do DNA e sua correlação com neoplasias, uma análise epigenética. Para começar a introduzir o tema, vou falar um pouquinho mais sobre a metilação. A metilação, porque é um mecanismo epigenético, altera o DNA de forma não permanente.
E a metilação tem como principal objetivo silenciar um gene. Essa imagem, ela explica um pouco melhor sobre a metilação. Um grupamento metil é transferido da S-adenosilmetionina, que nessa imagem está sendo representada pela sigla SAM, para o carbono 5 de uma citosina. E essa reação é catalisada pelas DNA metiltransferases, enzimas que nessa imagem estão sendo representadas pela sigla DNMT. O produto disso, o principal, vai ser uma citosina metilada, ou seja, silenciada. E como que a metilação se relaciona com o surgimento de neoplasias? No nosso corpo, a gente tem genes supressores tumorais e oncogenes. Os genes supressores tumorais, eles têm como função impedir o surgimento de um tumor. E já os oncogenes têm como funções que auxiliam o crescimento celular e, portanto, a gênese de um tumor. O objetivo do nosso trabalho é analisar, por meio de estudos epigenéticos, a metilação do DNA e sua relação com neoplasias. O método utilizado foi uma revisão integrativa realizada com base de dados em artigos das bases Cielo, PubMed e Lilacs, até março de 2020. Foram selecionados artigos nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando os descritores epigenética, neoplasia, metilação, supressores tumorais e procto-oncogenes. Foram analisados títulos e resumos para posterior leitura na íntegra dos artigos selecionados. Então, discussão. Nós selecionamos dois principais genes. O primeiro é o CDH1, um gene supressor tumoral. Ele ajuda a suprimir tumores, uma vez que seu principal papel é a síntese de ecaderinas. Ecaderinas são proteínas responsáveis pela adesão célula-célula. Quando o CDH1 é muito metilado, a expressão de ecaderinas é diminuída por causa do silenciamento do gene e, consequentemente, a adesão célula-célula. Isso vai fazer com que as células fiquem mais móveis e, portanto, elas consigam invadir tecidos adjacentes de uma forma mais fácil. Isso auxilia o surgimento de tumores agressivos e também de metástases. O segundo gene que a gente ressaltou foi o gene que sintetiza o Epidermal Growth Factor Receptor, ou IGFR. Esse gene, quando ele é hipometilado, promove um aumento da expressão desse receptor, que o papel a gente explicou nessa imagem daqui. Esse receptor tem como ligantes o EGF e o TNF-alfa, são os principais ligantes. Esses ligantes, quando vão se ligar nesse receptor, vão ativar uma cascata de sinalização intracelular que culmina na síntese de proteínas que estimulam a angiogênese e substâncias antiapoptóticas, o que vai facilitar o desenvolvimento celular e, portanto, o surgimento de tumores. Esse gráfico exemplifica isso de uma forma prática. Amostras de um tecido gástrico com neoplasia foram analisadas e foi constatado que 100% do gene que produz o EGFR não foi metilado e 93,3% do CDH1 foi metilado. E isso ressalta que o EGFR, portanto, foi mais expresso, e como ele é um gene oncogene, isso facilita a gênese de um tumor, e o CDH1 foi pouco expresso, e como ele ajuda a suprimir tumores, ele não teve um papel muito ativo, e isso pode ter influenciado no surgimento desse câncer gástrico. A conclusão do trabalho podemos notar uma relação direta da metilação de genes específicos e a ocorrência de neoplasias, o que abre novas perspectivas para o estudo de um possível tratamento epigenético para o câncer. Essas foram as referências que a gente utilizou e eu agradeço a atenção de vocês. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Faria e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, do 6º período. E hoje eu, juntamente com o meu grupo, composto também por Isabela Eneco, Isabela Nicolai e Sofia de Párcia, orientados pela professora e bióloga Sandra Quintino, temos o prazer de apresentar para vocês o nosso pôster a respeito da edição de genes pela técnica CRISPR-Cas9 e suas implicações éticas. Então, os avanços da genética vêm revolucionando diversas áreas. Dentre essas áreas, a área da saúde,
onde há um destaque para a técnica CRISPR-Cas9, que em português significa repetições polindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Esse destaque se dá pelo fato de que é uma técnica de baixo custo e fácil de aplicação. Nos últimos anos, a comunidade científica vem realizando experimentos de engenharia genética em embriões de camundongos. Porém, como os embriões de camundongos diferem muito dos embriões humanos, foi apontada a necessidade de estudos mais aprofundados e focados em embriões humanos. Porém, esses estudos implicavam questões éticas que serão melhor apontadas ao longo do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho é avaliar estudos em que a técnica CRISPR-Cas9 foi utilizada para a edição de embriões humanos, apontando assim seus benefícios e as suas controvérsias. A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa de artigos em inglês e português publicados entre os anos de 2015 e 2020 nos bancos de dados Cielo, PubMed, BVS e Medline. Os escritores utilizados foram proteína 9 associada a CRISPR, edições de genes, embriões e ética. Bom, explicando um pouco sobre o sistema CRISPR-Cas9, o sistema CRISPR funciona como uma espécie de tesoura molecular, em que ele é guiado pela nuclease Cas9 até encontrar o locus onde a edição deve ser feita. Quando esse locus é encontrado, o material genético é quebrado e então editado, e posteriormente ocorre a reparação do trecho onde ocorreu a clivagem. Se essa edição for feita de maneira correta em um zigoto criado por fertilização in vitro, e esse zigoto posteriormente implantado em um útero, possivelmente pode-se desenvolver um embrião que seja em sua integralidade editado geneticamente. Então, na nossa revisão foram analisados 5 artigos, cada um deles analisando um gene relacionado com uma patologia diferente. Esses estudos foram um a respeito dos genes HBB relacionados à beta-talassemia, outro a respeito dos genes MYBPC3 com mutação relacionados à cardiomiopatia hipertrófica, sobre o gene EYS com mutação frameshift associado à cegueira e o gene G6PD com mutação responsável por uma forma de anemia hemolítica crônica. E também, como apontado pela imagem, o gene CCR5, que é o gene responsável por codificar o receptor que permite a entrada do HIV dentro das células. Todos os estudos apontaram que a edição genética é efetiva, representando assim uma promessa de tratar e prevenir diversas patologias antes mesmo do desenvolvimento do indivíduo que viria a se tornar esse embrião. Porém, apesar dos resultados positivos, os estudos apontam o contraponto do uso da técnica, uma vez que é possível que ocorram mutações off-target, o que implicaria em edições genéticas não esperadas, representando assim um grande risco. É importante destacar também o aspecto ético relacionado à possibilidade de edições genéticas indiscriminadas e eugenistas, uma vez que pessoas podem buscar manipular a natureza humana para predeterminar fenótipos como sexo, estatura, desenvolvimento muscular, memória, entre outros. Tendo em vista ainda o caráter irreversível das alterações genéticas, cabe ponderar até qual ponto tais tecnologias devem ser empregadas e quais seriam seus impactos a longo prazo. Porém, tolerância zero também significaria limitar um conhecimento capaz de salvar inúmeras vidas. Concluímos, então, que ainda é necessário maiores estudos a respeito da técnica e de suas limitações e suas consequências, visto que se trata de uma ferramenta poderosa para curar e tratar diversas doenças genéticas, mas que ainda apresentam muitos riscos. Sendo assim, seu emprego prático deve aguardar uma avaliação rigorosa da comunidade global, incluindo a análise de seus quesitos éticos. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Olá, meu nome é Júlia Figueiredo, sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e hoje eu e meu grupo, composto por mim, pela Júlia Ferreira, pela Luísa Margoto e pela Manuela Furtado, orientadas pela professora Luara dos Santos, iremos falar sobre a utilização do teste pré-natal não invasivo para a triagem da síndrome de DiGeorge, uma revisão integrativa. A síndrome de DiGeorge é causada por uma microdeleção, sendo a mais frequente na população pediátrica. A identificação precoce é essencial para a avaliação e manejo dos casos, sendo fundamental para o melhor prognóstico dos pacientes. As manifestações clínicas incluem anomalias craniofaciais, retardo mental e defeitos cardíacos.
Porém, como o aspecto fenotípico é amplo e nenhuma dessas características é patognomônica, o diagnóstico clínico acaba sendo difícil. Os testes pré-natais utilizados para o diagnóstico atualmente são realizados pela metodologia de FISH e PCR e possuem uma coleta invasiva, sendo caros e trazendo riscos. Já os testes pré-natais não invasivos, TPNI, são a pesquisa de ácidos nucleicos de origem fetal no sangue materno, sendo uma descoberta recente para a triagem das aneuploidias. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi verificar a eficácia do uso do TPNI para a triagem da síndrome de George. Para isso, nós realizamos pesquisas nas bases de dados Cielo e PubMed, utilizando os descritores síndrome de George, triagem pré-natal não invasiva, aberrações cromossômicas e diagnóstico, tanto em inglês quanto em português. Nós excluímos os artigos publicados antes de 2017 e as revisões de literatura. Assim, nós encontramos 8 artigos. O artigo de Kucharik mostrou que o TPNI tinha uma sensibilidade de 79,3% em casos com fração fetal de 10% e contagem de leitura de 20 m. A sensibilidade aumentou para 98,4% quando foram buscadas deleções maiores que 3 mb. Jahu analisou microdeleções e microduplicações pelo TPNI e achou 51 casos positivos para a síndrome de George, só que apenas 13 eram verdadeiros positivos. Liang descobriu um valor preditivo positivo de 93% e uma sensibilidade de 87%. E Lo analisou o caso de uma grávida que tinha um resultado de síndrome de George comprovado por amniocentese e quando foi feito o TPNI pelo método Genome-Wide Counting, apresentou baixo risco para a síndrome e quando ele foi feito pela metodologia baseada em polimorfismo de nucleotídeo único, apontou alto risco. Cheung estudou uma grávida que tinha um TPNI negativo para a síndrome de George, porém foi encontrado na ultrassonografia o pé torto e posteriormente foi realizada uma amniocentese que comprovou o diagnóstico de síndrome de George. Martin buscou entender a relação do TPNI com o HDOR, que seria a alta profundidade de leitura. O TPNI sozinho tinha um valor preditivo positivo de 15,7%, e quando combinado com o HDOR, esse valor passou a ser 44,2%. Porém, houve uma queda na taxa de detecção de 4,2%. Já Ravi verificou uma sensibilidade de 90% e especificidade de 99,74% para o TPNI baseado em polimorfismo de nucleotídeo único. E Schmidt verificou uma sensibilidade de 74,5% e 5 a cada 7 amostras tinham alta probabilidade de detecção pelo TPNI. Dessa forma, dos 8 estudos que nós encontramos, 6 apresentavam resultados favoráveis à incorporação do TPNI na triagem de microdeleções. Porém, houveram algumas variações de acordo com o tamanho das deleções, sendo que aquelas maiores que 3 mb tinham mais eficácia por esse método, e também de acordo com a metodologia utilizada, sendo que a metodologia de polimorfismo de nucleotídeo único se mostrou mais sensível. Nós também observamos uma diferença quando combinamos o TPNI com a HDOR, a alta profundidade de leitura, que aumentou o valor preditivo positivo. Dos 2 estudos que se mostraram desfavoráveis a essa incorporação, em um deles não foi possível detectar a síndrome e no outro se verificou uma baixa sensibilidade. Dessa forma, nós podemos concluir que o TPNI se apresenta muito promissor para a triagem de diversas aneuploidias e microdeleções, inclusive da síndrome de George. A sua utilização é interessante para evitar os riscos para a gestante e para o feto de um teste invasivo, que é utilizado atualmente para realizar o diagnóstico. Entretanto, para ele ser implantado como triagem padrão para a síndrome, ainda são necessários mais estudos para definir os métodos e técnicas mais efetivos e confiáveis. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Beatriz e o nosso grupo é formado pelas alunas Sofia, Carolina e Cláudia. Nosso orientador é o professor Álvaro Cantini. E o tema do nosso trabalho é o impacto no desenvolvimento embrionário dos RNAs não codificantes longos. Bom, os RNAs não codificantes longos constituem um grupo dentre os RNAs não traduzidos em proteínas que tem sido bastante estudado recentemente. Eles também podem ser chamados de LNC-RNAs e apresentam funções importantes para a regulação de splicings, para a inativação de cromossomos, para o funcionamento de mecanismos cerebrais
e para o próprio desenvolvimento do organismo. Diante disso, nosso objetivo é apresentar situações importantes de participação dos LNC-RNAs no desenvolvimento embrionário e o que pode ocorrer caso haja uma disfunção dessas moléculas. Para isso, nós realizamos uma revisão integrativa a partir da literatura disponível no portal de periódicos CAPES e nas plataformas PubMed, Cielo e Google Acadêmico, e selecionamos materiais publicados entre os anos de 2009 e 2020. A partir da pesquisa realizada, nós encontramos duas situações de destaque que ilustram o papel dos RNAs não codificantes longos durante o desenvolvimento embrionário. Em primeiro lugar, nós podemos apontar o LNC-RNA transcrito a partir do segmento H19 presente no cromossomo 11. Estudos demonstraram que esse LNC-RNA é fundamental para a geração de células-tronco hematopoéticas na região aorta, gônadas, mesonéfros, que é uma das regiões primárias de formação dessas células. Isso porque a deficiência desse RNA impede a transição da linhagem endotelial para a hematopoética. Outro ponto importante em relação ao LNC-RNA H19 é quanto à metilação do gene que o codifica. Uma hipermetilação está associada à síndrome de Beckwith-Whitman, caracterizada como uma síndrome de supercrescimento, como podemos ver na imagem à esquerda, que demonstra um paciente com hiperglossia, que é uma característica comum nessa síndrome. Essa síndrome muitas vezes é acompanhada de tumores embrionários, como neuroblastoma, hepatoblastoma, carcinoma adrenal e o tumor de Wilms, que é localizado no rim. Já a hipometilação do H19 está associada à síndrome de Silver-Russell, que é uma síndrome de restrição do crescimento, tanto pré como pós-natal. E na imagem da direita, nós podemos observar um palato atrésico que está associado à síndrome de Silver-Russell. Em segundo lugar, nós podemos citar o LNC-RNA codificado pelo gene XIST. Ele é responsável pela inativação do cromossomo X no sexo feminino ainda durante o período de desenvolvimento embrionário. E caso haja mutações que interfiram nesse processo de inativação, a viabilidade do embrião é prejudicada. Diante disso, é importante destacar que os estudos sobre os RNAs longos não codificantes têm se desenvolvido de forma recente. E como ilustramos, eles permitem uma melhor compreensão de condições encontradas na prática clínica, sendo úteis para o desenvolvimento futuro de novas terapêuticas. Essas são as nossas referências e nós agradecemos pela atenção. Olá, eu sou Alicia Madureira Rambelli, acadêmica do 5º período do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Irei apresentar o pôster sobre crianças da Lua, uma doença genética rara que foi realizado juntamente com a Ana Carolina Melo Francos Leume Ramasek e orientado pela professora Cristiane Rodrigues Correia. Bom, crianças da Lua é um apelido dado aos portadores da xeroderma pigmentoso, doença essa conhecida como XP ou mais popularmente como doença do Sol. Esses portadores apresentam um distúrbio raro que é responsável por uma sensibilidade extrema à luz do Sol. É uma doença genética, hereditária, recessiva e não contagiosa, que pode atingir ambos os sexos e afeta as áreas do corpo mais expostas aos raios ultravioletas, como a pele e os olhos.
Geralmente, os sintomas iniciam-se logo nos primeiros anos de vida, com a criança apresentando um grande aumento do número de sardas e de manchas em confete esbranquiçadas. Além disso, os olhos também adquirem uma forte sensibilidade à luz solar. Na figura 1, é possível observar essas sardas e essas manchas nas mãos de uma mulher de 21 anos com XP. No planeta, a média de pessoas com XP é de um caso em 1 milhão. Porém, há situações mais específicas, como um povoado em Goiás, chamado Araras, com cerca de 800 habitantes. Lá, 24 pessoas já são diagnosticadas com XP e a proporção vai de uma pessoa a cada 40 para essa condição. O nosso objetivo, então, é divulgar a existência dessa doença e discutir sobre a sua condição e os seus mecanismos, a fim de contribuir para o conhecimento dessa desordem genética. Realizamos uma revisão bibliográfica a partir das bases de dados Cielo e PubMed, por meio das palavras-chave xeroderma pigmentoso, raios ultravioletas e fotoalergia, selecionando artigos datados de 2003 a 2019 nos idiomas português e inglês. Como esses indivíduos apresentam uma sensibilidade extrema à luz solar, há uma maior facilidade para desenvolver queimaduras, uma fotossensibilidade aguda, uma fotofobia e também o envelhecimento precoce da pele devido ao dano cutâneo sofrido. Eles também possuem uma maior chance de desenvolver lesões pré-malignas ou até mesmo câncer de pele, sendo que quase 45% desses pacientes evoluem com carcinoma e cerca de 5% progridem precocemente com melanomas. Há casos ainda de diferentes graus de comprometimento neurológico, como a deficiência auditiva e cognitiva, consequentes da condição da xeroderma pigmentoso. Essa condição decorre das mutações em 8 genes que estão envolvidos na reparação do DNA, o que, consequentemente, faz com que o organismo do portador da XP não seja capaz de corrigir os danos moleculares induzidos pela radiação UV. Quando o DNA é exposto a esses raios UV, lesões oxidativas são originadas por meio de alterações indiretas nas bases do DNA, gerando espécies reativas de oxigênio que interagem com o nitrogênio e aí levam à quebra da molécula. Então, ao serem absorvidos pelas bases nitrogenadas, os raios UV fornecem energia necessária para a formação de ligações covalentes entre as pirimidinas adjacentes. Com isso, ocorrem distorções estruturais na dupla hélice do DNA, o que ocasiona um bloqueio da replicação da célula, que não consegue mais se reproduzir, e também a perda da sua capacidade de transcrição, não produzindo, assim, mais proteínas. Na figura 2, é possível observar uma criança com xeroderma pigmentoso e o resultado disso na pele e nos lábios da mesma. Então, concluindo, a ausência de cura associada à falta de um tratamento efetivo para XP, juntamente com o acúmulo das mutações que agravam progressivamente o quadro patológico da doença, justifica os portadores dessa condição evitarem, desde os primeiros anos de vida, qualquer exposição à luz do sol. É por isso que eles são conhecidos como crianças da lua. Entretanto, com as devidas medidas de proteção tomadas quanto aos raios solares, torna-se possível e é recomendável pelos profissionais da saúde que eles participem de atividades do convívio social normalmente. Para quem tiver interesse, há um filme que fala sobre essa doença, chamado Sol da Meia-Noite. E essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.